Como será o ano de 2024? O que a Bíblia nos diz sobre o ano que se inicia? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, nos diz o seguinte: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você continuará a ver escarnecedores em 2024, e eu não posso te dizer o número de pessoas que se aproximaram de mim, zombando dos pregadores que falam sobre os últimos dias e eventos do fim. Isso não deveria te surpreender, porque a Bíblia nos disse que isso aconteceria. Eles questionam a promessa do retorno de Jesus, insinuando que, desde os tempos dos primeiros cristãos, os pais adormeceram e nada mudou significativamente no mundo para sugerir que um evento tão grandioso ocorrerá. O argumento deles se baseia na aparente consistência do funcionamento do mundo, argumentando que todas as coisas continuam como eram desde o início da criação, o que usam para duvidar da validade das promessas proféticas sobre o retorno de Cristo. No entanto, o dia virá quando Cristo retornará. Espere ver mais e mais escarnecedores, pois a Bíblia nos disse que nos últimos dias haverá escarnecedores. Tenho ouvido coisas ao longo do tempo que realmente nos fazem parar e refletir sobre o estado dos nossos corações. Já tive pessoas que se aproximaram de mim sinceramente e disseram: Cresci ouvindo que Jesus está voltando em breve, e aqui estou eu, 50 anos depois, e ele ainda não veio. Por isso, deixei de ser cristão. Neste vídeo falaremos sobre isso e espero que você me acompanhe por um momento. Primeiro, vamos ter uma perspectiva. 50 anos. Você acha que 50 anos é muito tempo diante do Todo-Poderoso do Eterno? No grande cronograma da eternidade, 50 anos são apenas um piscar de olhos, um momento passageiro. Como seres finitos, estamos vinculados ao tic-tac do relógio, às mudanças das estações, à progressão dos anos, todos marcadores do tempo que ditam nossa existência terrena. Mas para o Todo-Poderoso, o Criador do tempo em si, essas medidas não se aplicam. O Senhor transcende o tempo, existindo em um agora eterno, onde o passado, o presente e o futuro estão todos ao seu alcance. Essa diferença fundamental é crucial para entender a perspectiva divina sobre o cumprimento da profecia e o retorno de Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, somos lembrados de que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. No contexto mais amplo de 2 Pedro, onde alguns duvidavam do retorno de Cristo porque ainda não havia acontecido, este verso tranquiliza os crentes de que Deus não está limitado às expectativas humanas de tempo. O aparente atraso no retorno de Cristo não é um sinal de infidelidade ou esquecimento por parte de Deus, mas faz parte do seu plano soberano. Muitas pessoas pensam que seus 50 anos na Terra é um longo tempo em termos humanos. 50 anos é um período significativo, muitas vezes abrangendo uma grande parte da vida de uma pessoa. No entanto, no contexto do verso que ilustra a diferença entre as percepções divinas e humanas do tempo, 50 anos se tornam quase negligenciáveis. Com base no princípio de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, onde um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, 50 anos humanos seriam equivalentes a aproximadamente 1 hora e 12 minutos na perspectiva do Senhor. Seus 50 anos, nesse contexto, são apenas 1 hora e 12 minutos. Esse cálculo simbólico destaca a vasta diferença entre a natureza eterna de Deus e a percepção humana do tempo, enfatizando que as durações que parecem longas para nós são apenas momentos breves para o Senhor. E isso me leva ao meu próximo ponto: a pura audácia, a arrogância de acreditar que o calendário profético de Deus deve se alinhar com nossa agenda pessoal. Amigos, quem somos nós para ditar o cronograma do Criador? Isso é orgulho. Humilhe-se diante do Senhor, aquele que colocou as estrelas em movimento, aquele que deu vida às nossas próprias existências. Já passou da hora de lembrarmos que Deus não opera em nosso horário. Vivemos no tempo dele, não o contrário. Tenhamos humildade, irmãos e irmãs. Não se trata apenas de nós. O mundo e o universo não giram ao nosso redor. Deus não será mantido refém por um ser humano. Deus não responde a nós, nós respondemos a Ele.
Haverá escarnecedores em 2024, e o que você precisa saber sobre eles é que muitos são motivados e alimentados pelo orgulho. A grandiosa narrativa da profecia bíblica, a culminação de todas as coisas, não gira em torno de nossos cronogramas pessoais, de nossa impaciência, de nossas exigências. E aqui está a coisa. Deus, em sua sabedoria infinita e amor, nos deu sua palavra, a Bíblia, que claramente explica por que Jesus ainda não retornou. Então, antes de apontar o dedo para os céus e exigir respostas, mergulhe nas Escrituras. Busque compreensão com um coração humilde. Reconheça que os caminhos dele são mais elevados do que os nossos, seus pensamentos mais altos do que os nossos, e que Deus não opera no mesmo nível que você e eu. Agora, permita-me ler um verso que explica exatamente o motivo pelo qual Jesus ainda não retornou em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10, onde encontramos o coração de Deus revelado. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Quando nos questionamos sobre o tempo dele, quando questionamos seu retorno, este trecho nos lembra que o cronograma de Deus não é como o nosso. Entenda isso. O Deus do universo, o Deus que colocou os céus e a terra em movimento, cumprirá sua promessa sem demora, mas em sua linha do tempo divina. Ele é longânimo, o que significa que ele é paciente além da nossa compreensão, desejando que o maior número possível de almas se arrependa. Haverá mais e mais escarnecedores, e o amor de muitos se esfriará. Ao voltarmos nosso olhar para 2024, somos confrontados com uma tendência tão angustiante quanto inegável: o esfriamento de muitos corações. Essa realidade gelada é precisamente o que Jesus Cristo previu em Mateus, capítulo 24, versículo 12, onde ele disse: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." À medida que nos afastamos cada vez mais dos ensinamentos de Cristo, uma queda palpável no amor e na compaixão se torna evidente. Os ensinamentos fundamentais de Cristo, enraizados em amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos, parecem estar desaparecendo no retrovisor de nossa jornada coletiva. Em nosso mundo atual, a evidência desse resfriamento é inconfundível. Olhe pela janela e você testemunhará divisões tão profundas que cortam através do próprio tecido da sociedade. Grupo contra grupo, nação contra nação, estabelecimento contra povo. Estamos presenciando uma era de fricção intensificada, onde protestos e agitações se tornaram a norma, alimentados por uma miríade de injustiças. Infelizmente, isso é apenas um prelúdio para um afastamento mais profundo dos princípios de amor ensinados por Jesus, levando a divisões ainda maiores. Talvez o que seja mais desanimador seja a divisão que vemos dentro da comunidade cristã. A fragmentação não é apenas externa, é interna dentro do próprio corpo de Cristo. Denominação contra denominação, batista versus episcopal, evangelista versus metodista, presbiteriano versus pentecostal, luterano versus anglicano, adventista do sétimo dia versus o restante. A lista continua. O mandamento de nos amarmos uns aos outros como seguidores de Cristo está sendo ofuscado por disputas teológicas que, em muitos casos, não têm relevância para o cerne de nossa salvação. Salvação, deixemos claro, não é encontrada na filiação denominacional, mas sim através da fé em Jesus Cristo sozinho. Se você é seguidor do Jesus Cristo da Bíblia, você faz parte da família de Deus, independentemente de pequenas diferenças doutrinárias. No céu, estaremos ao lado daqueles que podem não ter compartilhado exatamente nossos pontos de vista teológicos. Não devemos permitir que essas diferenças sejam o que nos separa, mas, ao contrário, devemos permanecer unidos nas verdades essenciais de nossa fé. Além disso, uma tendência preocupante está surgindo em várias nações, um aumento no número de renegados dentro da igreja. O amor pelo Senhor está diminuindo de forma alarmante e a igreja começou a refletir o mundo e vice-versa. Lembre-se desta declaração profunda, porém perturbadora. A igreja se infiltrou no mundo e o mundo se infiltrou na igreja.
Como crentes, é nosso dever solene resistir à conformidade com ideologias e crenças mundanas. O mundo é implacável em sua busca por nos moldar à sua imagem, endossando um estilo de vida antitético à vida santa e justa. Ele promove a gratificação imediata e a indulgência nos prazeres do pecado. A invasão de ideias mundanas na igreja está se tornando cada vez mais evidente. Há uma noção perigosa circulando, afirmando que alguém pode ser cristão sem aderir à Bíblia, o que é semelhante a afirmar vegetarianismo enquanto se deleita em carne. Isso é totalmente contraditório. Estamos testemunhando uma grande apostasia, um comprometimento da fé que é inconfundivelmente um sinal dos tempos. Não fique chocado ao ouvir alguém renunciando à sua fé. Isso é uma manifestação da apostasia profetizada na igreja. Ao entrarmos em 2024, sejamos vigilantes, mantenhamos firmemente a verdade da palavra de Deus e não nos deixemos influenciar pelas marés sempre mutáveis das normas e expectativas sociais. Nosso chamado é permanecer firmes em nossa fé, defender os ensinamentos de Cristo e amar fervorosamente, mesmo enquanto o mundo se torna mais frio. A atual paisagem global, marcada por tensões políticas significativas e agitação, não é apenas uma coincidência, mas uma peça crucial no quebra-cabeça profético. Esse ambiente de instabilidade e caos não é um fenômeno isolado, mas um pano de fundo fundamental na grande narrativa da profecia bíblica. É dentro desse cenário de um mundo fraturado, um mundo em aflição, um mundo dividido que espelha nosso mundo atual que o palco está montado para a chegada do Anticristo, uma figura de profunda importância nas crônicas das Escrituras. Ao observarmos o mundo ao nosso redor, vemos um reflexo vívido desse cenário profetizado. As sociedades estão divididas, as nações permanecem divididas, e a arena global é um quadro de discórdia e conflito. É um mundo estranhamente semelhante ao que foi profetizado, um mundo à beira de uma mudança monumental. A emergência do Anticristo, como previsto, surgirá de um mundo assim, um mundo clamando por um Salvador em meio à sua turbulência. Eu não sei quando o Anticristo chegará, nem ninguém na Terra sabe. No entanto, o que sabemos com certeza são as coisas que ele fará quando chegar e o estado dos assuntos mundiais quando ele chegar. As condições que estamos testemunhando atualmente não são meras notas de rodapé históricas, mas representam profundamente os tempos profetizados na Escritura. Ele será percebido como um farol de paz, uma solução para a fragmentação e lutas do mundo. No entanto, essa paz será uma fachada, uma calma enganosa antes da tempestade de suas verdadeiras intenções. Veja aqui em Daniel capítulo 9, versículo 27, e ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a consumação, e aquilo que está determinado será derramado sobre o assolador. No cerne dessa profecia está o aquele que faz o pacto, uma figura envolta na aparência de paz e diplomacia. Assim, nos deparamos com um homem identificado na escatologia cristã como o Anticristo, que entrará no palco mundial com um gesto grandioso de paz. Este homem criará um pacto, um tratado com muitos por um período de uma semana, interpretado por estudiosos como 7 anos, representando a última semana no quadro profético de 70 semanas, delineado no livro de Daniel. O que é inicialmente marcante sobre este pacto é sua natureza. É um farol de suposta paz, uma promessa de tranquilidade em um mundo cheio de conflitos e incertezas. O tratado, especialmente com Israel, marca o início do que é conhecido como o período de tribulação, um tempo de agitação sem precedentes e significado espiritual. O surgimento de uma figura que não apenas negocia um tratado de paz significativo, especialmente com Israel, mas também comanda a atenção e a lealdade globais, deve nos instigar a olhar mais profundamente. Guiados pela sabedoria e discernimento do Espírito Santo, o mundo em seu estado atual clama por paz, um anseio profundo que ecoa por nações dilaceradas por conflitos e divisões. Este clamor universal é por paz, e as condições que estamos testemunhando são precisamente as condições que poderiam abrir caminho para o Anticristo, profetizado para surgir como um farol de falsa paz. A ascensão ao poder do Anticristo será marcada por sua representação como um homem de paz, um líder carismático emergindo do caos da agitação global.
Ele oferecerá soluções para os inúmeros problemas do mundo, seduzindo muitos com promessas de estabilidade e harmonia. O que o mundo está clamando agora, mais do que qualquer outra coisa, é por paz. Não estou dizendo nem por um momento que o anticristo virá em 2024. A verdade é que eu não sei quando ele virá. No entanto, meu ponto é simples: instigar você a observar a necessidade desesperada do mundo e os apelos por paz, e também considerar a descrição bíblica de como o anticristo surgirá como um homem de paz. Às vezes me pergunto como o anticristo unirá o mundo em paz e liderará o mundo aceitando-o sozinho como seu líder. O fato de o mundo se unir sob a liderança deste único homem deveria mostrar várias coisas, uma das quais é o nível de engano e o poder puro da decepção do anticristo. Permaneça no Senhor para que, quando este momento chegar, possamos estar com Deus e não com o anticristo. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.